nesta oportunidade para completar a primeira parte de explicações sobre a teoria pré-tribulacionista, que é uma teoria bíblica sustentada por aqueles que creem na integralidade das Escrituras Sagradas e também pelas nossas igrejas de cunho e perspectiva pentecostal. E também por todos aqueles que abraçam a literalidade da Escritura Sagrada, dentro da sua mensagem bíblica e dentro do contexto profético inserido nas Escrituras Sagradas. Nós já explicamos nas outras partes, nos outros vídeos, sobre o dispensacionalismo, já explicamos sobre o que vem a ser e o que defende alguns aspectos da teoria pré-tribulacionista, e hoje nós iremos concluir a explicação iniciada na semana passada, e então depois estaremos estudando já temas distintos dentro da ordem escatológica. Vamos então iniciar hoje falando do que está inserido em Ezequiel capítulo 9, no versículo de número 3, e depois no versículo de número 4. Né? No capítulo 9 de Ezequiel, no versículo 3, diz: "E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou o homem vestido de linho, que tinha um tinteiro de escrivão à sua cinta, e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela." Então, Ezequiel está recebendo uma mensagem profética e está desenvolvendo seu ministério profético em Judá e direcionando as suas profecias para o povo de Judá e para Israel, a nação de Israel. Agora, o que nós temos que entender é que, quando Ezequiel está tratando esse assunto profético, escatológico, direcionado para Israel e para Judá, e também Daniel, o profeta Daniel, está profetizando ali na Babilônia, está direcionando a sua mensagem para Israel e para o local inserido, a nação inserida que ele estava, ele também tem um aspecto escatológico dos mais abrangentes, o profeta Daniel. Porém, Daniel não se interpreta o profeta, o seu livro profético, Daniel, livro das profecias contidas em Daniel, sem o estudo do livro do profeta Ezequiel e do profeta Jeremias. E que nós precisamos compreender que a profecia direcionada, a 70ª semana de Daniel, e as profecias que estão inseridas no contexto da tribulação e grande tribulação Apocalipse, tem um sentido muito aplicativo para Israel, por ser um período de juízo para Israel. Porém, os judeus, como falou muito bem Ezequiel aqui, que creem e acreditarem no Messias, eles estarão guardados. É como se vê e apresenta Ezequiel aqui, que se eles estivessem separados e serão separados, porque suas testas estariam seladas, ou seja, serão guardados, de não virem a ser
inseridos em todo o contexto que ocorrerá na tribulação, e serão também eles, muitos deles, levados para o deserto, como está lá em Apocalipse 12, aquela mulher que é levada para o deserto, ou seja, a nação que é levada para o deserto, para ser preservada desse momento, Israel. E muitos dos israelitas são, de uma forma de martírio, sacrificados pelo martírio, são martirizados por defenderem e pregarem sobre o Messias no período da grande tribulação. Agora, o que nós temos que entender é que a igreja não está enquadrada no período da tribulação, porque o período da tribulação é o período da ira, a ira divina, sobre os que habitam na terra, sobre os que têm comunhão com a terra, ou com as coisas que a terra defendem. Apocalipse 11, 8, 14, 8, 10 e 19, eu gostaria que nós lêssemos, e vamos ler rapidamente, para entendermos algumas questões, e vamos ler de até uma forma muito rápida, para que nós compreendamos algumas questões sobre ira divina. Tá? E quando eu falo de ira divina, precisamos ler esses dois textos. Diz o seguinte, 11 e 18: E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Agora ainda vamos ler o capítulo 14, versículos 8, primeiramente, que diz o seguinte: E outro anjo seguiu dizendo, caiu a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Ainda vamos inserir dentro desse capítulo 14, e vamos ler o versículos 10, tá? Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será adormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Ainda vamos ler, para completar, certo, esse contexto, o versículo ainda 19, que diz assim: E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Então esse período da tribulação, João enfatiza muito o termo ira. E Paulo também enfatiza muito o termo ira. Por quê? Porque tribulação é o período da ira de Deus. Ira no sentido de juízo de Deus, de julgamento de Deus, de punição de Deus sobre os que habitam sobre a terra. Período de eles virem a serem agrisolhados, ou punidos, ou castigados, por não terem acreditado, confiado, entregado suas vidas a Cristo e seguido a Cristo e se rendido a Cristo e sido servos de Cristo. Reconhecerem Senhor Jesus como o Senhor de suas vidas. Então é ira porque sobre os ímpios, ira sobre aqueles que o rejeitaram, ira sobre Israel. Por quê? Porque Israel o rejeitou, mas agora está sendo julgada. E também não será expulsa da comunhão ou julgada no sentido de condenação, mas será um julgamento no sentido de sofrimento, de dor, de tormento para Israel, aonde haverá
arrependimento, reconhecimento de Cristo como Messias. E essa nação, sendo então assim, muitos martirizados, outros guardados e sendo salvos. Israel. Agora nós, a igreja, não somos destinados, reservados, preparados para a ira divina. Não nos separou Cristo para a ira divina. Nós não seremos julgados. Nós seremos, no tribunal de Cristo, avaliados. E nós não iremos para o período da tribulação, porque muito bem escreveu Paulo em 1 Tessalonicenses 5:9, dizendo assim, porque Deus não nos destinou para a ira. Deus nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós fomos salvos por Jesus Cristo, fomos salvos para a redenção e não para passar o juízo e a punição e o castigo e o tormento que há de vir sobre a terra no período da ira divina. A ira para outros, mas salvação para nós. E a salvação para nós aonde? Justamente no arrebatamento. O arrebatamento da igreja é uma realidade. A trombeta vai soar, a igreja será arrebatada e após o arrebatamento da igreja, a ira divina no período de tribulação e grande tribulação há de vir sobre a terra. Então esse é o nosso sentido de defesa. Defender que a igreja será arrebatada, defender que os ímpios passarão por tribulação, grande tribulação, defender que a igreja não está inserida no contexto de tribulação e grande tribulação. As 69 semanas de Daniel, a igreja não estava lá, porque a igreja no Antigo Testamento é mistério de Deus, era um mistério oculto, não ainda tinha sido revelado. A igreja foi revelada a partir de Pentecostes, quando ela foi apresentada e nasceu. Nasceu após a pregação do apóstolo Pedro, lá no dia do Pentecostes, 13.000 almas foram alcançadas, e ali nasce a igreja no sentido físico. No sentido espiritual ela já tinha nascido lá na cruz, mas no sentido físico foi ali. Ali está reunido o primeiro grupo, o primeiro contingente, a primeira multidão de pessoas, e ali está oficialmente sendo instituída a igreja. Então, a igreja não está no contexto de 69 semanas de Daniel, para depois entrar na 70ª semana, que é os 7 anos derradeiros de tribulação e grande tribulação. Mas a igreja está inserida na dispensação da graça, na dispensação da graça que é a que estamos agora, e na dispensação do reino em que ela reinará com Cristo no milênio. A igreja, ela foi resgatada para o arrebatamento, para a garantia da vida eterna, para vencer a morte, e não para entrar em um período de tormento total, de tribulação total, de ira de Deus. Deus não irá irar-se com aqueles que foram resgatados, comprados com seu sangue e alcançaram a salvação através de crerem nele e terem ele como único salvador das suas vidas e adequarem a sua vida pessoal de acordo com a palavra e alcançar em Cristo a salvação e a santificação das suas vidas e assim a recompensa da vida eterna. Para estes, a igreja não tem ira divina, não tem tribulação e grande tribulação. Está muito claro isto dentro do contexto da Bíblia Sagrada. E Apocalipse 3:10, ainda vamos ler para concluir agora essa parte que nós estamos estudando.
e depois entrarmos já em estudos distintos dos momentos escatológicos, que vamos tratar vários assuntos de sentido escatológico, que é justamente o Apocalipse 3:10, que diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Período da grande tribulação é período de tentar os que habitam na terra. Tá? Período de vir a os colocarem sob uma prova total, completa. Nós já passamos e estamos passando por esse período de ser provados. Já estivemos e outros ainda estão no período da provação, mas estamos sendo aprovados e aperfeiçoados para a vida eterna, para a recompensa eterna, para conquistar a salvação eterna. Então, creiamos e defendamos muito coerentemente a teoria pré-tribulacionista, que defende que a igreja não irá passar pela tribulação e grande tribulação. Agora, em ordem, nós exploraremos nossos estudos escatológicos nos próximos vídeos sobre alguns temas distintos, como falei. Primeiro, estaremos vendo sobre o anticristo. Um estudo sucinto, mas bem embasado nas escrituras sagradas e abrangente no aspecto de sustentações e todo o entendimento sobre o anticristo. Depois estaremos falando sobre tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Depois estaremos falando sobre os 3 juízos contidos em Apocalipse: os selos, as trombetas e as taças da ira divina. Depois estaremos tratando sobre Babilônia. Depois estaremos estudando também sobre Armagedon e Gog e Magog. E depois aí trono branco. Então são alguns assuntos que ainda estaremos estudando em vídeos distintos no sentido de cunho escatológico. Então eu convido você a participar conosco sobre os estudos escatológicos no canal do pastor Danilo Palar Lemos. Obrigado a todos.